Oi, oi, oitavo ano, boa tarde, tudo bem? Gente, que bom a gente de volta aqui, né? Depois de uma semana aí descansando, resguardado em casa, né? Depois desse lockdown. Então, voltando às nossas atividades normais. Então, olha só, a gente ainda vai continuar o estudo de potenciação, né? Eu quero, antes de falar da atividade, é, falar para vocês que a operação de potenciação ela tem que ser estudada com calma, gente. Não precisa de pressa, tá? Cada um tem um tempo de aprendizagem, cada um tem um ritmo. Então, quando eu passo a atividade, que hoje é terça-feira, então eu dou o tempo suficiente para você ter 2 ou 3 dias para responder e enviar na sexta-feira seguinte, ok? Então, não há essa pressa em você ter que responder sem compreender. E também há situações em que você não sabe responder, não compreendeu exatamente, não sabe fazer aquele item. Então você deixa em branco, espera a correção para tirar suas dúvidas, tá? Ou pergunta no WhatsApp, certo? Mas o que eu quero deixar claro é que o importante nesse nosso momento tão difícil, né, de estudo e com esse cenário tão assim, é, complexo, né, para a gente estudar, sem a gente estar se vendo, sem o professor estar perto, sem você poder perguntar exatamente, né? E às vezes a tecnologia impede, né, ao invés de ajudar, mas que você aprenda o básico, o mínimo possível, né? Então, o objetivo aqui não é você enviar a atividade apenas. O objetivo aqui é de você ler, escutar o áudio da aula, porque eu estou no áudio falando, ensinando como se eu estivesse na sala de aula, né? Claro que a gente considerando as diferenças que isso causa, mas assim, procurando ter a mesma linguagem que eu teria em sala de aula, tá bom? Para que vocês escutem, vocês aqui têm a oportunidade de rever, né, a aula, de escutar novamente, coisa que na escola você não consegue, porque na escola você assiste a aula, vai para casa. Chegar em casa você pode não lembrar uma coisa que eu tenha dito. E com a aula aqui gravada, você pode repassar a aula, olhar aquele ponto, como foi que ela disse naquele momento, deixa eu ver como ela resolveu aquele exemplo. Então, você tem esse positivo a seu favor, o que na aula presencial nós não temos. Né? Então, vamos olhar os pontos positivos, ao invés de falar só que é ruim, que é ruim aprender assim, em matemática eu não consigo. Então, a gente consegue tudo que a gente quiser conseguir, certo? Dentro das nossas possibilidades. Tá certo? Então eu sei que mesmo presencial, cada um tem seu tempo de aprender, cada um precisa de um pouco mais, né, de dias, cada um precisa ajuda de um colega, precisa que o professor intervenha mais, e a gente está aqui para fazer isso. Então não há pressa. No momento que você corrige, a gente está com essa configuração, né? É, eu envio a atividade com a explicação agora, então eu dou o prazo para você resolver, você reenvia com suas respostas, da maneira como você compreendeu, pronto. Depois eu envio o vídeo o vídeo e também a imagem da correção daquela atividade, aí você verifica, seu momento de verificar o que você errou, o que você acertou, e daí você, né, dá continuidade. Mas o que você errou não significa dizer, não estou conseguindo fazer nada. Então você precisa estudar um pouco mais. Então reveja aquela aula, faça pergunta, né? Abre o livro, né, para olhar se você tem acesso a ver um outro vídeo. Então, o aluno também tem que procurar fazer uma outra parte. Não é só o professor aqui, tá certo? Assim mesmo é presencial. A gente dá aula na escola, você tem o acesso ao professor, tem acesso aos colegas, né? Tá ali com o professor perto de você, mas chega em casa, você tem que estudar, você tem que abrir seu caderno, abrir seu livro, fazer os exemplos, refazer, certo? Você, como diz, fazer os exercícios no decorrer do tempo. Então, aprender isso, gente. Então, a gente tem que fazer todo o processo, né? E não se limitar a dizer que não pode ser feito porque eu estou tendo aula online. A gente está procurando, todos os nossos professores, fazer o melhor para vocês e dar o melhor produto para você, que chegue até você. Se você está me ouvindo bem, se você está vendo bem, então você tem condições de assistir com calma, escutar pausadamente,
né? E perguntar aquilo que você não compreendeu exatamente naquele ponto, tá bom? Então, a gente já trabalhou já há algum tempo, vocês são alunos meus já de outros anos, então a gente já se conhece, então a gente tem liberdade para conversar, para falar, tá certo? E a gente tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Continuando o estudo de potência, né? Então, a gente viu que a potenciação, ela tem as regras de desenvolvimento quando o expoente é um expoente natural. Na última atividade, a gente viu as potências quando o expoente é negativo, né? Então, ali a gente vê que é uma potência que a gente vai fazer o inverso daquela potência, né? Vai ser 1 sobre a potência com expoente positivo. E na aula de hoje, a gente vai falar da potência com expoente fracionário. O que é que lembra você fracionário? Uma fração. Uma fração é uma divisão. Então, vai ser uma divisão no expoente, né? Então, como é que isso você vai desenvolver e o que significa? Então, o expoente fracionário indica uma mudança de operação. Você vai transformar aquela potência numa radiciação, porque é aí onde está a relação de potenciação com radiciação, a operação inversa uma da outra. Então, quando você tem uma base e o expoente é fracionário, você vai transformar aquele expoente fracionário em um radical com um índice que vai determinando o denominador. Então, olha só, o numerador torna-se o expoente da base. Então, o numerador é essa letrinha M aí, do seu expoente. Então, o numerador vai se tornar o expoente da base. Olha só, o expoente da base. Da base é o quê? O que está dentro desse Vzinho, dentro do radicando, esse M aqui, tá? Então, ele vai se tornar o expoente dessa base A. E o denominador vai se tornar o índice da raiz. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, 2 elevado a 1/3. O que é que acontece? Se você tem 2, base 2, e o expoente é 1 sobre 3, o que é que vai acontecer? Como você calcula? Esse 3 vai ser o índice da sua raiz, então vai virar raiz cúbica, né? Porque o índice é 3, a gente chama de cúbica. E esse 1 vai se tornar o expoente da sua base 2. Então, fica a raiz cúbica de 2 elevado a 1. Que calculando esse 2 elevado a 1 é igual ao próprio 2. Então, fica a raiz cúbica de 2. Certo? Então, é esse o procedimento. Você vai fazer essa transformação. A fração para um índice e um expoente. Então, na questão aqui abaixo, vamos ver se você entendeu. Nas questões que seguem, você vai fazer essas transformações diretamente. Então, você tem aqui a base 2 novamente, e o expoente é 2/3. Então, que raiz isso aqui vai se transformar? Vai ser raiz quadrada ou uma raiz cúbica? O 2 vai se tornar o expoente do 2 dentro do radicando, dentro do Vzinho, e esse 3, que é o denominador, assim como no exemplo anterior, ó, ele vai se tornar o índice da raiz, certo? Então, o mesmo você vai fazer com todos os outros exemplos. Menos 3 elevado a 1/5, 0,5 elevado a 4/3, ok? Se você não conseguir calcular, né, não precisa. Basta você transformar, apenas fazer a transformação da potência para a radiciação. Determinar qual é o algarismo que vai se tornar o índice da raiz e qual é o algarismo que vai se tornar expoente da sua base, ok? Então, fica aí a atividade dessa semana. Na sexta-feira, eu posto a resolução do exercício aqui, comentado, escrito, todo bonitinho, e a foto com as respostas lá todas prontas, ok? Vou mandar para vocês também o link de alguns vídeos do meu canal, fazendo alguns exemplos parecidos com esse, para você ter outras explicações, certo? E com isso ajudar você a desenvolver a atividade. Então, bons estudos para vocês, boa semana e até sexta-feira, se Deus quiser.